Beleza, gente? Voltamos. Ó, o estudo do MOVE, a gente começou na semana passada. Eu vou falando umas coisas, ver se faz se é isso mesmo. A gente definiu aceleração, falamos de equação horária de velocidade e acho que demos até gráfico de velocidade. Confere para mim se foi isso. Não? Nada disso? Nem comecei movimento uniformemente variado? Ah, eu falei, nossa, eu tô mó felizão, eu tô adiantado com a matéria. Mentira. Então vamos. É. Ah, eu sei por quê. Eu tô com o horário do Isoladas na cabeça da noite. Os caras já estão em movie já. Os caras já estão em movie. Então é página 10. É, estudo. E descrevi continuação da teoria. É só teoria. É só teoria. Então vamos. Ô, gente, o estudo do movie, eu dividi ele em três. Oi, perdão. Se desparafusou aqui. O estudo do movie, eu dividi em três aulas, sendo duas delas onde a gente vai desenvolver as equações, gráficos, definir aceleração, né? E uma terceira aula dedicada só para movimentos verticais, que é o que provavelmente vai aparecer de movimento uniformemente variado, e tem uma chance muito grande de aparecer. Eu estou falando especificamente de queda livre e arremesso vertical, tá? Na aula de hoje, nessa aula de 2 horas, eu vou me preocupar em desenvolver toda a teoria de moving, todas as equações, definir o que é movimento acelerado, retardado, aceleração, tá? Se der tempo, a gente começa a fazer exercícios. Mas pelo meu planejamento, eu gostaria de dar toda a teoria hoje e na semana que vem a gente fazer os exercícios, aí sim, das aulas 1 e 2, de uma vez só, tá? Se der tempo, a gente começa hoje mesmo. Bom, vamos setar o contexto aqui, né, do que é um movimento uniformemente variado para a gente poder entender a história. Na verdade, antes de eu falar de movie, eu queria dedicar essa primeira parte da aula para falar sobre aceleração. Então, vamos começar, vou colocar um aqui, ó. Aceleração escalar, escalar, média, média. De novo, a gente usa o termo escalar, né? Lembrando que, mais uma vez, a aceleração ela é uma grandeza vetorial, porém, a gente ainda não vai tratá-la como vetor. A gente fala sobre vetor na parte de cinemática vetorial. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma estrada orientada para o lado, aqui temos uma origem. Lembrar que origem não é a mesma coisa que posição inicial, né? E aí eu tenho aqui um corpo se deslocando no sentido positivo da trajetória, numa posição S0, seria aqui o instante inicial dele, com uma velocidade V0. Uma velocidade V0. Ok? Beleza. Num outro momento, genericamente, eu vou chamar de momento T qualquer. Então aqui eu vou escrever assim, ó, T igual a 0. Tá? Seria, digamos assim, o instante onde eu comecei a cronometragem do movimento. Então, o corpo está nessa posição, que eu chamei de posição inicial, num instante inicial, num tempo t0. E ele está andando no sentido positivo da trajetória. Está andando no sentido positivo. De tal maneira que, num certo instante t, ele está numa posição s, com uma velocidade v. Então, durante esse movimento, houve. Opa, vamos chamar de S só, para não ficar igual a S0, ou SF, tá? Durante esse movimento, claro que houve um deslocamento, ΔS, né? Mas agora a novidade
em relação ao que a gente estava estudando, é que também houve uma variação de velocidade. Então, durante o movimento, houve variação de velocidade. Eu vou chamar de ΔV. Tá. O que é velocidade? Velocidade é uma grandeza que mede o quão rápido ocorre um deslocamento, certo? Repetindo, velocidade é uma grandeza que diz para gente o quão rápido ocorreu um deslocamento. Beleza. Então, velocidade é sinônimo de rapidez. Quando um corpo varia a sua velocidade, eu também posso expressar o quão rápido a velocidade mudou. Imagine, por exemplo, assim, ó. No instante zero, a velocidade é 10 metros por segundo. No instante um, a velocidade é 15 metros por segundo. No instante 2, a velocidade é 17 metros por segundo. À medida em que uma velocidade varia, eu posso expressar o quão rápido ela varia. Então, eu vou escrever aqui, ó. Podemos então definir uma grandeza que expressa a rapidez com a qual a velocidade varia. Eu vou falar uma frase que pode deixar a cabeça de vocês um pouco dada a nó. Espera aí. Podemos então definir uma grandeza, essa grandeza tem nome, que expressa o quão rápido a velocidade varia. Essa grandeza eu chamo de aceleração. Ou seja, a aceleração, gente, é a velocidade com que a velocidade varia. Vou repetir essa frase. A aceleração é a velocidade com que a velocidade varia. Como assim, Danilo? Calma. Vamos imaginar, por exemplo, primeiro eu preciso aprender a calcular isso aqui. E aí, a partir do cálculo, eu vou entender o que significa isso. Então, acho que a primeira coisa que você precisa pôr na sua cabeça, e pode parecer óbvio isso que eu vou falar, mas não é. A aceleração não é sinônimo de movimento. Um corpo, para estar em movimento, ele não precisa ter aceleração. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente traz da nossa cabeça algumas coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, para você fazer um carro andar, você tem que pisar onde? No acelerador. Então, acelerar para muitas pessoas significa andar. Ou, no senso mais comum, quando você fala para uma pessoa, acelera aí, o que você está querendo dizer para ela? Vai rápido. Vai rápido. Acelera aí, mano, acelera. Acelerar para nós é variar velocidade. Toda vez que você ouvir a palavra acelerar, acelerado, retardado, significa que a velocidade está variando. Guarda essa informação que ela é preciosa. Então, se a aceleração é sinônimo de variar velocidade, como é que eu meço o quão rápido ela varia? Eu pego a variação e divido, adivinha pelo quê? Pelo tempo. Gente, toda vez que você está calculando rapidez, você divide alguma coisa pelo tempo. Pode perceber. Quando você vai medir a velocidade de um movimento, ΔS por ΔT. Agora eu quero medir a rapidez com que a velocidade muda, ΔV por ΔT. Tá? Isso eu vou chamar de aceleração escalar por enquanto. Escalar. Tá? Ok. A melhor maneira de entender o que é velocidade, o que é aceleração, pelo menos a princípio, é você se concentrar na unidade da aceleração. A unidade, ela diz muito para gente.
Eu vou fazer uma conta aqui de ΔV, variação de velocidade, dividido pelo tempo. Ok. Se eu vou fazer uma conta de variação de velocidade, quer dizer que o número que vem em cima, então, tipo numerador, né? Ele é metros por segundo. Beleza. E o número que vem embaixo é segundo. É claro que aqui a gente está trabalhando no sistema internacional, tá? Que é o que mais se usa. Metro por segundo. Repetindo, metros por segundo. Ou, o que a gente costuma falar normalmente, metro por segundo ao quadrado. Que é bem estranho entender isso. Se você tem dificuldade em entender o que é aceleração, qual que é um conselho que eu te dou? Não fale metro por segundo ao quadrado. Fale metro por segundo. E eu vou te mostrar que isso é mais fácil para você entender. Às vezes, atenção, porque nos exercícios aparece assim, ó, metro vezes segundo a menos 2, que é a mesma coisa que metros por segundo ao quadrado, tá bom? Vamos pegar um exemplo para a gente entender o que significa isso. Exemplo. Imagina que você está lendo um exercício, lá um texto de um exercício, e aí aparece a seguinte informação, ó. Considere um corpo com a aceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Pronto. 5 metros por segundo ao quadrado. Ou 5 metros por segundo por segundo. Como é que eu devo entender esta informação? Olhar para isso aqui significa pensar assim. Você não vai ficar escrevendo isso toda hora, evidentemente. Mas quando você olha para isso aqui, acostuma o seu cérebro a olhar, a pensar assim, ó. A cada 1 segundo, a velocidade do corpo varia de 5 metros por segundo. Ou seja, a cada 1 segundo, a velocidade dele muda 5 metros por segundo. Então, por exemplo, se agora a minha velocidade é 10, daqui 1 segundo ela vale quanto? 15. Mais 1 segundo, 20. Se agora a minha velocidade é 10, 1 segundo atrás ela varia quanto? É isso que você precisa entender. Acelerar é mudar uma velocidade a cada 1 segundo, tá? Beleza? Não tem como a gente falar de aceleração sem falar de gravidade. A gravidade é uma aceleração. Gravidade não é uma força, ela é uma aceleração. A força da gravidade é o que a gente chama de peso, né? Vocês já cansaram de ver em exercícios quando o cara escreve assim, ó, 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, 10 metros por segundo por segundo. O que isso quer dizer? Que se você soltar um corpo e deixar ele acelerar como a gravidade, a cada 1 segundo a velocidade desse corpo varia 10 metros por segundo. Então, por exemplo, olha como isso tudo é um negócio meio assustador. Imagina um corpo em queda livre. Imagina um corpo em queda livre. Para quem não lembra, né? Queda livre é o termo que a gente usa para um corpo que está caindo no vácuo. Tipo, que não tem atrito, que tem só a gravidade agindo nele. Tá. E aí imagina então que eu fui lá em cima, peguei um corpo lá em cima de um prédio e soltei. Abandonei o corpo em queda livre. Tá bom. Eu vou montar uma tabela para a gente ter noção de como a velocidade de um corpo muda por causa da gravidade. Como a gravidade é uma coisa potente no sentido de mudar a velocidade de um corpo. No momento que eu soltei o corpo, no instante zero,
a velocidade do corpo era zero. Tá bom. Aí o corpo cai um segundo. Um segundo. Um segundo depois, a velocidade dele já cresceu quantos metros por segundo? 10. Porque é 10 metros por segundo por segundo. 2 segundos depois, a velocidade dele já vai para 20. 3 segundos depois, a velocidade vai para 30. E assim vai. Talvez você não tenha noção do quanto isso é foda. Mas 30 metros por segundo equivale a quantos quilômetros por hora? Aproximadamente 108. Ou seja, ele vai de 0 a 100 em 3 segundos. Isso é a gravidade. A gravidade te acelera de 0 a 100 quilômetros por hora em 3 segundos. É uma aceleração extremamente potente. Ela varia demais. Não é que ela varia demais, ela varia a nossa velocidade de maneira muito rápida. Se você deixar um corpo em queda livre durante 10 segundos, a velocidade dele vai para quanto? 100. Quanto que dá isso aqui em quilômetros por hora? Quebrou a barreira do som. Aqui já quase quebrou a barreira do som. Aqui ele está em 100 metros por segundo. Se eu deixar ele ir para 30, ele vai para 300. E assim vai. Ela vai crescendo de 10 em 10. De 10 em 10. Tá? Ah, mas isso é a gravidade, né, Danilo? Isso. Existe. E aí, o que a gente vai discutir nas leis de Newton é que para existir aceleração tem que haver uma força. Então, se um corpo está sendo acelerado, não importa com que valor, é porque tem uma força agindo nele. Que é a segunda lei de Newton, né? O que a segunda lei dizia? Que a força é igual a massa vezes. Então, se eu tenho uma aceleração, é porque tem alguém me empurrando. Me empurrando, me puxando, enfim, alguma coisa nesse sentido. Tudo bem? Beleza. Tá, o que acontece? Essa aceleração, ela pode variar. Ela pode variar. Então, você tem duas situações possíveis. Vamos imaginar assim, ó. Duas situações possíveis no que diz respeito à aceleração, né? Imagina uma situação assim, ó. E eu vou colocar as duas na forma de tabela para a gente inserir onde a gente vai entrar. Imagina uma situação assim, ó, gente. Imagina uma situação em que um corpo tem aceleração, e eu sei que ele tem aceleração porque a velocidade dele varia, mas ela varia de maneira meio bizarra. Ó, no instante zero, a velocidade dele vale 1, no instante 1 ela vale 3, no instante 2 ela vale 7, no instante 3, eu vou colocar 15 aqui, vai ficar bonitinho. Não, 16 tá bom. Ela vale 16, e no instante 4 ela vale 20. Percebam o seguinte, ó. Quanto a velocidade variou entre 0 e 1? Ela variou 2, né? Então eu posso dizer que nesse intervalo a aceleração dele vale quanto? 2 metros por segundo por segundo. Só que daí, entre os instantes 1 e 2, a velocidade variou quanto? 4 metros por segundo por segundo. Entre os instantes 2 e 3, ela variou quanto? De 7 para 16. 9. Então, vocês estão percebendo que nesse contexto, a velocidade está variando de maneira meio louca? Não tem um padrão para esta mudança? Então, aqui a gente diz que o corpo possui aceleração variável.
Este movimento não nos interessa na física. A gente não estuda movimentos onde a velocidade varia de maneira louca. Por outro lado, existem movimentos que seguem meio que um padrão, ó. Por exemplo, assim, ó. Cadê esse lado? Aqui eu tenho um movimentozinho que é o que a gente vai estudar. Ó, o corpo no instante zero tinha velocidade 1. No instante 1, a velocidade é 4. Então, daqui para cá, ele variou 3 metros por segundo. Depois, do instante 1 para o instante 2, a velocidade subiu de 4 para 7. Então, ela variou 3 metros por segundo ao quadrado. De 7 para 10, de 10 para 13. Percebe que, nesse caso, a velocidade cresce, só que ela cresce segundo um padrão. Padrão definido. Ou seja, a velocidade varia de maneira uniforme. A velocidade varia de maneira uniforme. Então, nesse caso, eu posso dizer que o corpo está com aceleração, ou possui aceleração constante. Constante. Tudo bem? Beleza? Esta situação é a situação que nós chamamos de movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado. Variado. Movimento uniformemente variado. Tá? Esse é o movimento que a gente quer descrever. E quando eu falo em descrever o movimento, do que eu estou falando especificamente? Equações horárias. Basicamente, traduzir um movimento dessa natureza na forma de equações horárias. Só que percebam que agora a gente tem uma situação que é, lá no movimento uniforme, o que variava? A posição. Só. A velocidade era sempre a mesma, então eu tinha uma equação horária de posição, porque era a única coisa que variava no movimento uniforme. Quando eu vou para o move, isso todo mundo sabe, o número de fórmulas aumenta. Você tem lá um sorvetão, vovó Ateu, Torricelli. Mas por que isso acontece? Porque agora você passa a analisar um movimento onde tem duas coisas variando. A primeira é a posição, porque se ele está andando, a posição muda, ok, mas a velocidade também muda. Então eu passo a ter uma equação horária de velocidade, que é o vovó Ateu, e passo a ter uma equação horária de posição. E o Torricelli, que na verdade a gente vai discutir, ele é uma junção das duas. O Torricelli, na verdade, é uma equação formada juntando o vovô Ateu com o sorvetão, tá? Então, a gente vai fazer toda essa análise de gráfico, velocidade, tudo que a gente fez no movimento uniforme a partir daqui, tá? Beleza? Então, isso aqui é meio que a introdução para entrar em movimento uniformemente variado, tá? O movimento uniformemente variado possui aceleração constante. Professor, tem como voltar na primeira parte só para me tirar uma foto, por favor? Aqui. Obrigada. E sabe uma coisa interessante da gente analisar no movimento uniforme? Eu vou dar um spoiler. Na verdade, o que eu fiz na outra turma, eu vou fazer no começo aqui. Quando você olha para um corpo em movimento uniformemente variado, como vocês estão vendo aqui nessa tabela, dá para perceber que a velocidade cresce de maneira constante, né? Vocês já ouviram falar de PA? O que é uma PA? Não, não. Eu quero que você explique o que é uma PA. É uma sequência numérica onde o número da frente é o anterior mais um valor. É uma sequência numérica, onde o número da frente é o anterior mais um valor. Este valor que você soma ao número anterior para obter o da frente, na PA chama como? Olha para isso aqui, se não é uma PA.
Uma PA. No MOVE, gente, no MOVE, a velocidade evolui segundo uma PA, cuja razão é, na verdade, quem? A aceleração. Isso é importante perceber. E como toda PA, você tem uma propriedade, né? Ó, o primeiro termo mais o último dividido por 2 dá o do meio. Olha lá. Propriedades de PA, tá? Que é aquele termo equidistante dos extremos, tá? Então vale a pena guardar essa informação, tá? Deixa eu escrever aqui. Vou colocar aqui, ó. A velocidade evolui segundo uma PA cuja razão é a aceleração. Beleza? Ok. A velocidade evolui segundo uma PA cuja razão é a aceleração. Tá. O próximo passo, para a gente, aí já começando a entrar nas características do MOVE, é definir o que diabos é um movimento acelerado e um movimento retardado. Eu não vou entrar em equação horária ainda, tá? Então vamos lá. 1.1. Movimentos, movimento acelerado e retardado. Eu vou mostrar um exemplo e depois a gente cria uma definição, tá? Eu vou ficar desenhando um monte de tabelinha, tá, gente? Vou ficar desenhando um monte de tabelinha. Vamos lá. Exemplo 1. Instante, velocidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 4, 8, 12, 16, 20. Tá aqui. Uma tabelinha mostrando o movimento de um corpo, ou melhor, movimento não, a velocidade de um corpo ao longo do tempo. Tá. Esse corpo, gente, ele partiu do repouso, certo? Tá com a velocidade inicial 0, e ele foi acelerando, aqui, razão, 4 metros por segundo ao quadrado, certo? Ó, a cada 1 segundo, a velocidade aumenta 4, 4, 4, 4. Esse corpo está em movimento progressivo ou retrógrado? Progressivo. Como que eu sei isso? Olha, o fato da velocidade ser positiva indica que ele está andando no sentido positivo da trajetória. Ou vai, para frente. Então ele está em movimento progressivo. Tá. Só que o que está acontecendo com o valor da velocidade? Está aumentando. Ou seja, além de ele estar indo para frente, ele está indo cada vez mais rápido. Então eu vou dizer que o movimento dele é progressivo e acelerado. Pronto. Tudo bem? Beleza? Isso é um exemplo. Outro exemplo. Zero, um, dois, três, quatro, cinco. Ó, considera agora um outro corpo. Instantes, velocidades. Ele não partiu do repouso, ó. No instante zero, a velocidade dele é menos 3.
Tá. Que interpretação física eu faço para o fato da velocidade de um corpo ser menos 3? Está no sentido oposto à trajetória, né? Ele está andando em movimento retrógrado. Tá? Tá andando em movimento retrógrado. Então, por exemplo, se a estrada está apontando para a direita, ele está andando para a esquerda. É sobre isso. Tá? Beleza. Então, o movimento dele. Qual é a aceleração dele? Hã? Menos 3 metros por segundo ao quadrado. Professor, mas tem que usar fórmula para calcular? Gente, lembra disso aqui, ó. Pensa numa PA. A razão aqui não é menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3? Tá aqui a aceleração, menos 3. Tá? Então o movimento é retrógrado. E aí, beleza. Ele é acelerado ou retardado? Ele é acelerado. Por quê? Então, aqui nós precisamos tomar cuidado com uma coisa que a matemática ferra a nossa vida. Se você perguntar para o Eloy, Eloy, quem é maior? Menos 3 ou menos 6? Claro que é menos 3. Só que nós não podemos esquecer que isso aqui é velocidade. Quem está mais rápido? O cara que está a menos 3 ou o cara que está a menos 6? Esse cara está mais rápido. E esse aqui está mais rápido ainda. Ele está andando de ré cada vez mais rápido. De ré é estranho falar isso. Contra a trajetória, cada vez mais rápida. Então esse cara está em movimento acelerado também. O termo acelerar quer dizer que o módulo da velocidade é maior. Está ficando cada vez mais rápido. Se você tirar o sinal daqui, ó, tira o sinal. Não está aumentando a velocidade? Por quê? Tá? Então, qual que é a definição mais correta para movimentos acelerados? Movimentos acelerados são aqueles onde o módulo da velocidade aumenta. Ou seja, se a velocidade é positiva, ela tende a ficar mais positiva. Se a velocidade é negativa, ela tende a ficar mais negativa. Ou, como aqueles macetes de cursinho faz, né? Qual que é o macete de cursinho? Se a aceleração e a velocidade têm o mesmo sinal, se a aceleração e a velocidade têm o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Você pode guardar esse macete, desde que você entenda o que é o movimento acelerado, senão você vai esquecer amanhã. Tá? Ficou claro? Eu posso acelerar para frente e para trás. Então, qual que seria a definição de movimento acelerado, né? Ó, movimento acelerado. O módulo da velocidade aumenta. O módulo da velocidade aumenta. É, beleza. Quer ver um outro exemplo? C. Isso aqui é legal, tá? Isso aqui é legalzinho. Instante, velocidade. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. Para aqui, né? Pronto, esse aqui é legal. Olha que movimento louco. Você tem um corpo que no instante 0, ele tá com a velocidade 20. No instante 1, 16, 2, 12, 8, 4, 0, menos 4, menos 8, menos 12, menos 16.
Isso é uma PA. Qual que é a razão dela? Qual que é a razão? -4. Legal. Ah, aceleração negativa, né? Aham. Igual a outra. Tá bom. Ele vai diminuindo de 4 metros por segundo a cada segundo. Ele vai diminuindo 4 metros por segundo a cada segundo. Tá. Olha que coisa estranha. No começo, até o instante 5, a velocidade do corpo era positiva. A partir do instante 5, a velocidade passou a ser negativa. O que está acontecendo? Explica para mim fisicamente o que está acontecendo. Ele está Então, ele não passou pela origem. Cuidado, isso não é origem, por quê? Porque isso não é posição. O que eu sei, ele está fazendo é o seguinte: ele está freando e voltando. Ele vai diminuindo a velocidade, tá vendo? Ó? Parou. E a partir deste momento, ele passa a andar para trás. Então, aqui acontece o seguinte: até o instante 4, aqui, ó, ele está andando para frente. Movimento progressivo. Nesse ponto, ele parou. Ele parou por quê? Porque a partir desse momento. Ah, mas como é que você sabe que ele parou, Danilo? Porque a velocidade é zero. Quando o corpo tem velocidade zero, ele para. A partir do momento que ele volta, que ele começa a andar com velocidade negativa, é porque ele está em movimento retrógrado. Ô, gente, sabe o que isso quer dizer? Sabe, você quer ver um exemplo muito idiota disso? Quando você joga um corpo para cima. Quando a gente joga um corpo para cima, na subida, o que ele faz com a velocidade? Diminui. Quando ele chega no ponto mais alto da trajetória, ele para. A partir daquele momento, ele passa a voltar. Então, trocou o sinal da velocidade. Trocou o sinal da velocidade. Isso é um movimento de vai e volta. Faz isso e volta. Tá? Isso é bem comum. A gente vai usar muito essa ideia na aula 3, movimento vertical, quando você joga o corpo para cima. Tá? Professor, na subida, subida, não sei, na ida, vai, no progressivo. O que está acontecendo com a rapidez dele? Está diminuindo. Ele está ficando mais lento. Porque é claro, né, gente? Se o corpo vai parar no instante 5, é claro que ele tem que vir freando. E uma coisa, tá? Na física, este ponto aqui, ele se chama inversão de sentido. Inversão de sentido. Inversão de sentido. Todo movimento de vai e volta, sem exceção, tem um momento em que ele tem que parar. Ele vai freando, para e começa a voltar. Então, existe um momento onde a velocidade dele é zero. Tá? Então, ó, até o instante 5, o corpo está em movimento progressivo, retardado. E tem uma coisa que fica muito difícil para o aluno entender, porque ele fala, professor, mas como que o movimento é retardado se a velocidade é positiva? Não, a velocidade é positiva, mas ela está ficando menos positiva. Ele está perdendo velocidade. Tá. Aí ele inverteu o sentido do movimento. Só que quando ele começa a voltar, olha o que acontece com a velocidade dele. Tudo bem, ela passou a ser negativa. Movimento retrógrado. Mas ela vai ficando cada vez mais negativa por causa da aceleração. Por causa da aceleração. Então aqui ele passa a ter um movimento retrógrado acelerado. O que dá muita confusão às vezes, quando isso vem na forma de gráfico? Porque o aluno, ele olha para a velocidade negativa, ele pensa que o cara está freando. Você não pode olhar para o sinal só para avaliar se ele está freando ou acelerando. Você tem que olhar para o módulo.
Então, veja, aqui, por que que ele é retardado? Ele é retardado porque o módulo da velocidade diminui. O módulo da velocidade diminui. Diminui. Por que que ele é acelerado? O módulo da velocidade aumenta. Aumenta. Tá bem? Ou, para quem gosta da regrinha, né, prática, por que que o movimento é retardado? Ó, porque a velocidade e a aceleração têm sinais opostos, tá vendo? Quando a velocidade e a aceleração têm sinais trocados, é porque o corpo está freando. Ele pode estar freando para frente ou freando para trás, não importa, andando, né? Aqui o movimento é acelerado, ó. Regrinha, aceleração negativa, velocidade negativa, tá bom? Então, ó, oi. Sim, sim, eu posso enxergar. É um momento em que ele está em repouso, tá bem? Posso falar, é o momento que o corpo está em repouso? Sim. Lá no arremesso vertical, a gente chama esse ponto de altura máxima, que é quando ele está no mais alto da trajetória, que daí ele vai parar e voltar, tá? Aqui, A e V, mesmo sinal. Mesmo sinal, tá? Aqui é repouso. Vou colocar aqui, tá? Já que você falou, repouso. Repouso. Pronto, fala. Calma. Eu vou mostrar o gráfico, mas eu primeiro preciso mostrar a função horária. Aí a gente vai para o gráfico. Primeiro a gente precisa entender que isso acontece. Movimento acelerado, movimento retardado. Aí agora a gente vamos para a função horária. Tá? Oi, já não é mais nem mu nem move, né? A velocidade ela pode evoluir da forma que ela quiser, entre aspas. Agora, por que que a gente estuda move? Né? Tipo, tem uma pergunta que é, por que que eu estudo move? Eu estudo move pelo seguinte, tem uma, lembra que eu falei para você? Força resultante é massa vezes aceleração. Para pensar então o seguinte, se um corpo tem aceleração, é porque existe uma força resultante nele. Só que, gente, olha para a conta. Força é massa vezes aceleração, não é? A massa de um corpo não é uma coisa constante. A massa do corpo é constante. Então, se a aceleração for constante, quer dizer que a força também é. Isso é o move. Quando a aceleração variar, porque para pensar, se a, se a velocidade variar como uma PG, tipo assim, ó, 2, 4, 8, 16, 32, isso é uma PG. Quer dizer que a aceleração não é mais constante. Se a aceleração não é constante, a força não é constante. Eu não tenho matemática para trabalhar isso no ensino médio. É um problema de matemática. Por isso, sim. Então, respondendo a pergunta, tem como a velocidade variar como PG? Tem. É move? Não. Acabou. Eu não estudo ela. Eu não estudo. Por causa da matemática. Tá? Agora, gente, só um parênteses, tá, na sua pergunta. Vocês acham que na vida real a força é constante? Ah, nem fudendo. Você acha que um foguete vai para a Lua? Você acha que a força ela é constante? Não. Então, tipo, a matemática de uma coisa que não é constante aqui fica muito mais complexa, tá? É só por uma questão. Então, sabe, quer dizer, no final das contas, o que eu estou querendo dizer? Acredita, essa merda aqui é o mais fácil que a gente pode ter, mesmo sendo difícil. Tipo, tá? Beleza? Até aqui tudo bem? Bom, se a velocidade varia de maneira constante, eu consigo traduzir essa variação na forma de uma tabela, que é uma PA, ou na forma de uma função. Pronto. Então,
Agora vamos para as equações. Item 2. Equação de velocidade. Item 2. Equação de velocidade. Aqui, gente, eu vou mostrar a equação, a gente mostra a equação, mostra gráfico, propriedade gráfica, já põe tudo que for de vovô Ateu aqui, tá? Tudo que for de vovô Ateu a gente já põe aqui. Hum. Olha só. É sempre o mesmo desenho, tá? É sempre o mesmo desenho. Pronto. Era uma vez um corpo andando numa trajetória orientada para a direita. Ele partiu de uma posição inicial S0, com velocidade inicial V0, num instante t igual a zero, e foi embora. Num instante genérico t, ele está numa posição S, com uma velocidade v. Só que nós vamos supor que ele está em move. Se você pegar o teu caderno e olhar para a equação de posição no mu, a gente começou com a mesma historinha. Só que tinha uma diferença. A velocidade não variava. Agora ela varia. Então, se ela varia, eu vou calcular a aceleração escalar do corpo. Aceleração escalar é igual a ΔV dividido por ΔT. Beleza. A gente já viu aqui pelos exemplos da tabela que a aceleração ela pode ser positiva ou negativa, né? Por enquanto, eu não estou me preocupando com direção e sentido de aceleração. Quando que a gente vai ter que se preocupar com isso? Para movimento circular, para definir força centrípeta. Por enquanto, o que que a aceleração está fazendo? Ou ela está fazendo a velocidade do corpo aumentar, movimento acelerado, ou ela está fazendo a velocidade do corpo diminuir, o movimento retardado. Tá bem. Eu vou abrir essa fórmula, gente. Eu vou abrir a fórmula. Ó, a aceleração é igual a ΔV, que é a variação de velocidade, é velocidade final menos inicial. Então é V menos V0, dividido pela variação de tempo, que é tempo final, que eu chamei de T, menos zero, que é o T inicial. Tá. O que que eu quero a partir do momento que eu abro essa conta? Eu quero uma equação de velocidade. Mas o que que é uma equação de velocidade? É uma equação que me diga qual é a velocidade em função do tempo. Então, gente, se eu quero uma equação de velocidade por tempo, quem eu devo isolar aqui? A velocidade. E ela vai sair em função do tempo. Então, a gente vai trabalhar no sentido de tentar isolar a velocidade. Tá bom, vamos lá. Bom, t menos zero é t, né? Eu vou passar o t multiplicando. Então, vai ficar AT, eu passei o t multiplicando, é igual a V menos V0. AT é igual a V menos V0. Aí. Isolo V, passando V0 para cá, V igual a V0 mais AT. Pronto. Chegamos no vovô Ateu. V igual a V0 mais AT. Quantas variáveis eu tenho aqui? Quantas? Duas. Quem são elas? V e T. V0, o que que é V0? V0 é uma variável? V0 não varia. O que que é o V0? A velocidade inicial do cara.
O que que é o A? O A não varia. O A é a aceleração dele. Gente, cuidado, tá? Não é porque a coisa é uma letra que ela é variável. A aceleração do cara é constante. Tudo bem isso? Agora então vem cá. Qual é a equação horária desse corpo aqui? Vamos lá, volta aqui. Para eu conhecer uma equação horária, eu preciso saber a velocidade inicial e a aceleração, certo? Volta aqui. Qual é a velocidade inicial desse corpo aqui, ó? Zero. Qual a aceleração dele? Então, qual é a equação horária dele? V igual a zero mais 10t. Ou 10t só, não precisa botar um zero, né? Mas aí colocando zero você entende. De novo, aqui, equação horária. Fala, caralho. V igual a 1 mais 3t. Porque a aceleração é 3, não é? Ó? Ela vai subindo de 3 em 3. E ele não partiu do repouso. Então fica 1 mais 3t. Hoje vocês estão acordados, vai. Equação horária desse aqui. Não tem. Porque aqui a aceleração varia. Isso aqui não é para tudo que você vai fazer vovô ateu. Você vai fazer vovô ateu para o cara que está em movimento uniformemente variável. Vai, vai. Aqui. Equação horária. V igual a zero mais 4t. Aí, ó. V igual a zero mais 4t. Aqui. V igual menos 3 menos 3t. Olha lá. Isso. Aqui. Não precisa ficar com medo, tá? Que ficou negativo, né? Até aqui é uma equação, aqui não. É a mesma equação. V igual a 24t. Aí. Tudo bem? Eu consigo bater o olho na tabela. E aí, o que que é importante, né? Para o vestibular, provavelmente você não vai encontrar tabela, não, gente. Você vai encontrar a equação já pronta. Então você já entende. Volta aqui, isso. Calma, que a câmera deu uma escapada ali. Você entende que esse número aqui, ó, representa a velocidade inicial do corpo. E esse número aqui representa a aceleração dele. Tá? Beleza? Agora vamos começar a mexer com gráfico. Vamos mexer com gráfico. Peraí. 2.1. Gráfico. Vamos lá. Bom, primeiro vamos mostrar um gráfico geral de equação horária, né? De velocidade. Então, nos gráficos de equação de velocidade, gente, nos gráficos de velocidade por tempo, você vai ter no eixo Y a velocidade, que vai ser dada em metros por segundo, e no eixo X, o tempo. O tempo, em segundos. Tá bem? Beleza. Aqui eu já coloquei termo a termo, né? Aquilo que vocês aprendem com o Eloy, da função afim. Então, quando eu olho para o vovô ateu, eu enxergo uma equação de velocidade. Mas matematicamente falando, isso é uma função afim. Que é uma... por que que é uma função afim, né, gente? Porque a velocidade cresce sempre do mesmo jeito. Sempre do mesmo jeito. Tá. Esse termo que está atrelado ao t, o t é a nossa variável, não é?
A matemática chama de coeficiente angular. Tá. Esse termo independente, que não está grudado no T, a matemática chama de coeficiente linear. Tá. Na prática, gente, vem aqui. Quanto da velocidade? Qual é o valor da velocidade se t for zero? Não vai dar v zero? Ah, então o v zero está aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Tudo bem? E aí, no instante 1, a velocidade vai ser v zero mais um pouco. Precisa? Não precisa. No instante 2, vai ser v zero mais tananã. Então a velocidade ela vai mudando o valor. Ela vai mudando o valor. Até que no instante t, eu tenho uma velocidade v. Tudo bem? Beleza? Então esse é, de maneira geral, o gráfico. Cuidado, porque nem sempre o gráfico sobe. O gráfico pode descer. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Beleza. Então eu tenho isso aqui. Do gráfico, eu queria comentar com vocês duas coisas, de uma certa forma meio repetitivas. Na verdade, uma só. Observando esse gráfico, a gente observa que ele cresce com uma inclinação. Essa inclinação tem um ângulo. E esse ângulo tem um seno, um cosseno e uma tangente. Parece meio déjà vu da aula de movimento uniforme, né? Só que no movimento uniforme, o que tinha escrito aqui em sino Y? Posição. A posição era uniforme. No move, quem é uniforme? A velocidade. Tá. O que a gente discutiu lá na aula de movimento uniforme? Que a tangente desse gráfico seria cateto oposto sobre adjacente. Agora pensa comigo, gente. No meu gráfico, o que é o cateto oposto? Seria isso aqui, ó, que é o ΔV. Que é o ΔV. E o cateto adjacente seria ΔT. Cateto adjacente, ΔT. Então, eu posso dizer que a tangente desse ângulo é a aceleração do corpo. Faz sentido? Porque tangente não é oposto sobre adjacente, mas o oposto é o ΔV. O adjacente é o ΔT. Então, a tangente é a aceleração. O que isso quer dizer, gente, na prática? Quanto mais inclinado for a reta, maior a aceleração do corpo. Olha como faz sentido, pelo amor de Deus. Se eu tenho uma reta inclinada, ou quanto mais inclinada, mais acelerado é o corpo. E se a reta for horizontal, o que isso significa? O corpo não tem aceleração. Ele está em movimento uniforme. Você pode perceber que no movimento uniforme, você não tem um gráfico de velocidade. Porque no movimento uniforme, esse gráfico seria uma reta paralela ao eixo X. Tá bom? Beleza? Outra coisa importante, gente. Agora sim, agora sim. Vocês estão enxergando aqui uma figura? Uma figura. Que figura é essa? É um trapézio. Figuras têm área, né? Como é que eu escreveria a área dessa figura, cara? Vamos escrever a área dela aqui. Área. Área do gráfico. Vai. Vocês lembram como é que é a área do trapézio, né? Base maior, mais base menor, vezes a altura sobre 2. Tá.
Quem que é a base maior aqui? Seria isso aqui, ó. Não sei se vocês conseguem perceber, ó. Isso aqui é que esse trapézio está deitado. Isso aqui é a base menor. Isso aqui, ó, grandão, é a base maior. E a altura é isso aqui, ó. O trapézio ele tá assim, ó, gente. Deixa eu fazer uma figura para você visualizar melhor, ó. Para quem não está acostumado com isso, ó. É isso aqui, ó. Olha para essa figura no gráfico, ó. Tá? Então vai. Base maior, V, mais. Base menor, V zero, vezes a altura, delta T. Ou T, né? Eu vou chamar de T porque aqui é T igual a zero, né? Tudo bem? Começou do zero e vai até um instante T, né? Vou botar um T aqui, ó. Vezes T, dividido por 2. Tá bom? Beleza. Por que tirar a área, Danilo? A matemática genial nos ensina que quando nós temos um gráfico, não importa que gráfico seja, no gráfico você vai ter sempre duas grandezas, certo? Quando a gente tem um gráfico de duas grandezas e tira a área sobre o gráfico, que é o que a gente está fazendo, do ponto de vista matemático, é como se eu estivesse multiplicando as grandezas. Multiplicando. Tipo, eu pegando o x e o y e multiplicando. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que quando eu tiro a área do gráfico, eu estou fazendo essa conta aqui, ó. Eu estou fazendo essa conta, tá? Esse tipo de conhecimento, a gente, no cursinho, no ensino médio, a gente mostra meio que como uma decoreba, né? Ó, decora aí, tirando a área. Mas na matemática isso tem uma propriedade, chamada propriedade de integral. Então, toda vez que eu tirar a área de um gráfico, o que eu estou fazendo matematicamente é multiplicando as duas grandezas. Acontece que velocidade vezes tempo na física é o que eu chamo de delta S. Por isso que a gente aprende no cursinho, falou, olha, quando você tirar a área do gráfico, você está calculando delta S, tá? Existem vários momentos em que a gente vai tirar a área do gráfico. Tem um momento muito importante na mecânica, quando a gente tira a área de gráfico, que é de força por deslocamento. Eu vou achar o trabalho. Ah, força por tempo, que eu vou achar impulso. Tem vários momentos em que a gente vai tirar a área do gráfico, vai chegar a alguma coisa palpável, tá? Então eu posso dizer que delta S é a área do gráfico. Vezes T sobre 2 é igual à área do gráfico. Então, dica, ó, dica. Você está fazendo exercício, né? Beleza. Geralmente, calcular a área do gráfico não é a primeira coisa que a gente pensa no exercício. Você vai, olha o exercício, olha o gráfico, tem lá as informações do exercício. Aí você lê o enunciado e fala assim, puta merda, cara, acho que está faltando algum dado. Geralmente, quando você perceber essa situação, fala, peraí, acho que está faltando algum dado, ou você começa a tentar encaixar os valores em alguma conta, para e tenta tirar a área. Só que não esqueça, né, por favor, só se o gráfico for de velocidade por tempo, tá? Não é para qualquer gráfico tirar a área. Beleza? Fala. É. Não. É porque, na verdade, o delta S, ele é resultado desta conta. É dessa conta aqui, tá? Lá na hora de fazer a conta, você vai pegar um número, somar com outro, a soma você multiplica por este e divide por 2, tá? Aí você chega no delta S. Fechou? Até aqui? Tá. Oi. Por que que eu, por que que eu falei para tirar a área? Para calcular o delta S.
Então, tipo, a área é um recurso que a gente usa, porque muitas vezes o exercício ele vai te dar uma situação onde o gráfico é exposto e por algum motivo você precisa achar o deslocamento. Você consegue muitas vezes achar o deslocamento usando outras ferramentas, mas geralmente, quando ele te dá o gráfico, a resposta, para chegar na resposta, você vai ter que tirar em algum momento, tá? Mais alguma? Tá, vamos continuar. Peraí, deixa eu só. Bom, além da equação de velocidade, a gente tem a equação de posição, né? Equação de posição. Então, agora, item 3. Equação de posição. Na equação de posição, a história é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque a posição do corpo, ela não varia de maneira proporcional. Porque para pensar o seguinte, gente. O corpo está em movimento, por exemplo, acelerado. Então, você concorda que a cada intervalo, por exemplo, de 1 segundo, ele está mais rápido? Então, o quanto ele anda a cada segundo não é a mesma coisa. No primeiro segundo, ele anda um pouquinho. No segundo segundo, ele já anda um pocão. No terceiro segundo, ele anda um pocão maior. Então, a posição do corpo não é uma função de primeiro grau. Não tem como ser uma função de primeiro grau. É o sorvetão. Como que a gente chega nesse sorvetão? Bom, a gente sabe o seguinte, que V igual a V0 mais AT, certo? A gente também sabe que o ΔS do corpo é igual a V mais V0 vezes T sobre 2, que é a área do gráfico. Então, veja, eu sei a equação de velocidade e eu sei também que se eu calcular a área do gráfico, eu acho o ΔS. Acontece que calcular a área do gráfico significa fazer esta conta aqui, não é? Então eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Tá vendo onde está escrito aqui V mais V zero? Tá vendo esse V aqui? Eu vou substituir no V isso aqui, ó. Então eu vou chamar isso aqui de equação 1 e isso aqui de equação 2. E eu vou substituir. Vou escrever aqui, ó. Substituir equação 1 em equação 2. Danilo, por que você está querendo fazer isso? Porque eu quero uma equação de posição, eu não quero mais uma equação de velocidade. Então eu vou dar um jeito de sumir com essa velocidade. Então eu vou escrever assim, ó. ΔS é igual a, abre parênteses. No lugar do V, eu escrevo V0 mais AT. Mais V0 vezes T sobre 2. Peraí que eu já vou sair da frente aqui. Ó, dá uma olhada. ΔS igual. Tá vendo isso aqui, ó? V0 mais AT? V0 mais AT é o V, ó. É o V. Mais V0 vezes T sobre 2. Tá bem? Beleza. Tá. Agora vem cá. Vamos desenvolver esse negócio. Dá pra gente fazer uma operação aqui no parênteses, ó. ΔS é igual a... Aqui eu tenho, ó, gente, V0 mais V0 mais AT, né? Vai ficar 2V0 mais AT vezes T sobre 2. Tudo bem? O que dá para fazer agora? Vou fazer, vai fazendo conta. Qual que é a próxima conta que eu faço?
distributiva. Eu pego esse T e faço o chuveirinho aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Vou fazer aqui em cima. Fica. Delta S é igual a 2V0T mais. Porque, ó, vai ficar T. Mais pra cá, mais pra cá. Ó. T vezes 2V0 dá 2V0T. Aqui. T vezes AT vai dar AT ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Mais uma passagem. Delta S igual a. Ô, gente, tudo que está aqui em cima não está dividido por 2? Separa. Fica assim, ó. 2V0T sobre 2 mais AT quadrado sobre 2. Tá percebendo que tá aparecendo o sorvetão? Ó, já apareceu aquele A sobre 2T quadrado, tá vendo? Quanto que dá 2V0T sobre 2? Dá V0T. Então fica, penúltima passagem, juro que é a penúltima. Delta S igual a V0T mais A sobre 2T quadrado. Olha. Mas o que é delta S? Não é a posição final menos a inicial? Então, no lugar do delta S, eu não posso colocar S menos S0? Ah, então fica, ó. S menos S0 igual a V0T mais A sobre 2 T2. Nós estamos procurando uma equação de posição. Se é uma equação de posição, eu quero posição em função do tempo. Isolo S, que é a posição. Para isolar o S, o que eu faço? Pego menos S0 e jogo para lá. E aí aparece o sorvetão. Ó, S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2 T2. Sorvetão. E aí, né, gente, uma coisa muito, 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 muito importante. Vocês lembram que numa função existe uma coisa chamada domínio? O que é um domínio? Tipo, traduzindo numa linguagem simples. Quer ver um exemplo? Vamos ver se vocês estão ligados. F de x igual a 1 sobre x. Qual é o domínio dessa merda? Quando eu pergunto qual o domínio, o que eu estou perguntando? Não. O valor do f é o contradomínio. Ou a imagem, especificamente. O resultado da conta é a imagem. Na verdade, o domínio é que número eu posso colocar no x? Todos menos zero. Então, isso aqui é um domínio. Ó. O domínio de uma função, gente, na matemática é que valores eu posso colocar no x que podem fazer a função ser calculável. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Quem é minha variável x aqui? Não é o tempo? Se o x é tempo, que número eu posso colocar aqui no tempo? Pode colocar negativo? Não. Então, numa função horária, tanto para vovô ateu, como para sorvetão, o t tem que ser maior que zero. Maior ou igual a zero, né? Não tem tempo negativo. Não tem tempo negativo. Tá? Beleza? Tá. Que tipo de gráficos eu posso esperar? Misericórdia. Vamos lá. 3.2. Gráficos. Gente, basicamente, na verdade, tem vários tipos de gráfico, tá? Eu vou escrever dois. Conforme a gente vai aparecer, conforme vão aparecendo as situações,
Mas se vocês conseguirem entender esses daqui, já está bem ótimo. Ó, posição por tempo, né? Ô, gente, se isso aqui é uma equação de segundo grau, eu espero uma parábola, que pode ser com cavidade assim, ó, ou assim, né? Tudo vai depender do quê? Do movimento ser acelerado ou retardado. Essa é a questão. Lá na matemática, o Eloy fala para vocês que a concavidade da parábola tem relacionado com o quê aqui, ó? Com esse sinalzinho aqui, né? Tá, vamos lá, volta para cá um pouquinho, ó. O corpo ele partiu de S0, não é? Vamos considerar, ele está em movimento progressivo, não tá? Vamos considerar duas possibilidades aqui. Ou esse maluco está acelerando, ou ele está freando. Tudo bem? Então vamos lá. Como ele está andando para frente, com certeza a velocidade inicial dele é o quê? Positiva. Positiva. Então eu tenho isso, ó. Para um movimento acelerado. Você tem um S0, ó. Isso é um movimento acelerado. Professor, cadê o resto da parábola? Porque se é uma parábola, tem que ter um resto, né? Para onde está o resto? Não tem. Seria por aqui, né? Lá na matemática isso pode acontecer, gente, mas aqui não. Só que é um eixo de tempo. Lembra que eu falei do domínio? Então, olha a característica de um movimento uniformemente variado para você entender a bagaça. Divide aqui o, 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 o deslocamento em trechinhos, ó. Em trechinhos, ó. Em trechinhos, ó. Vocês estão percebendo que cada segundo que passa ele anda mais? Ó. No primeiro segundo, olha o tantinho que ele andou. Agora pega no último segundo o tantão que ele andou. Você está percebendo que a cada segundo que passa, o delta S dele é maior do que o anterior? Porque ele está acelerando. Isso acontece, por exemplo, quando você abandona um corpo em queda livre. Tá? Isso é um movimento acelerado. Oi. Não, mas tem uma lei de variação de espaço, que a gente vai discutir na queda livre. 5, 15, 35, tem uma lei. Tá? A gente fala sobre ela depois. Não é bem uma PG. Agora, e se o movimento for retardado? Imaginem que ele partiu de uma posição S0, só que ele está freando. Ele está freando. Se ele está freando, você concorda que uma hora ele vai parar? E vai começar a voltar? Olha o que acontece. Ihu, ihu. Pelo amor de Deus. Ninguém está lançando nada aqui. Você não está fazendo assim, isso aqui não é a trajetória do corpo. Isso é a posição. Veja, andando para frente. Tá vendo esse ponto maldito aqui, ó? O que aconteceu nesse ponto? Ele passou de ida para volta, não é? De ida para volta. Aqui é a inversão do sentido. Então, ó, aqui você tem um movimento retardado. Até parar. Se o corpo parar e mesmo assim continuar acelerado, ele vai começar a voltar, não vai? Aqui ele passa a ter um movimento acelerado. Esse gráfico é o gráfico mais famoso porque ele mostra exatamente o que acontece quando você joga um corpo para cima. O corpo sobe freando, aqui ele para e aqui ele começa a voltar, tá? Num movimento de queda livre, de arremesso vertical, ele tem que voltar para o mesmo lado, para o mesmo ponto, né? Tá bom? Nossa, ficou bem porco, né? Porque esse lado precisa ser simétrico a esse, né? Peraí, deixa eu só... Desculpa aí. Tudo bem, vai. Ok.
Aqui, ó. Esse aqui é o que a gente vai chamar de inversão de sentido. De sentido. Tá aqui. Tudo bem? Lembramos de tudo isso? Tá. Para encerrar a teoria, isso aqui é a teoria básica, tá? É a teoria tipo de qualquer exercício de move. Depois a gente vai na próxima aula, a gente vai adequar isso para queda livre. O que falta falar? Equação de Torricelli. Gente, aqui eu não vou perder muito tempo não, tá? Só vou mostrar para vocês de onde vem a equação de Torricelli, mas a gente não vai deduzir ela porque é meio chata. A equação de Torricelli ela vem de uma necessidade. O que nós conhecemos então a partir de agora? Eu conheço V igual a V0 mais AT, ok? E eu conheço S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T quadrado, não é mesmo? Tá bom. É, do ponto de vista físico, isso aqui é o suficiente para você descrever movimento uniformemente variado. Só que nós estamos fazendo vestibular. E vestibular é uma prova que envolve o componente classificatório. Então, tudo que eles puderem fazer para dificultar, eles acabam fazendo, infelizmente. Então, o que essas duas equações têm em comum? Ambas vão te dar velocidade e posição, claro, em função do tempo. A equação do Torricelli, ela te relaciona posição e velocidade sem precisar do tempo. Ou seja, é uma equação independente do tempo. Então a gente recomenda, não é que recomenda, mas a gente, quem tem um pouco mais de experiência, sabe que você vai usar Torricelli geralmente em exercícios onde ele não te dá nenhuma informação sobre o tempo. Ele te dá a velocidade inicial, ele te dá a aceleração, mas você olha ali no exercício e fala, caralho, peraí, ele não deu nenhum instante, ele não fala em que instante o corpo parou, nada. Se você perceber que está faltando alguma informação a respeito do tempo, usa Torricelli. Como que os caras chegam na equação de Torricelli? Gente, é simples, mas a gente não vai fazer. Eu vou chamar isso aqui de equação 1, isso aqui de equação 2. Tudo bem? Gente, como é que fica a equação 1 se eu isolar o tempo? Isola o tempo para mim aqui, ó. Não vai ficar assim, ó, T igual a V menos V0 sobre A, certo? Eu passo o V0 para cá, passo o A dividindo e chego nisso aqui. Para você chegar na equação de Torricelli, o que você faz? Você pega isso aqui, ó, e adivinha o que você faz? Substitui na 2. E aí você chega no Torricelli. Só que vai ficar meio chato, porque você vai meter isso aqui ao quadrado, tá vendo? Você vai ter que desenvolver, tá? Se você gosta de física, tipo, gosta de pensar muito, assim, tipo, caralho, eu acho muito louco essas coisas. Tipo, ninguém, né? Só eu. Faz isso em casa, é bem legal, dá uma sensação de prazer bem gostoso. Você pega isso aqui, coloca e vai desenvolvendo. Vai desenvolvendo. Então, eu substituo equação um em 2. Depois que você substituir, fizer as contas, tá? Tirar, você vai chegar nisso aqui, ó. V quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes delta S, tá? Você vai ter que usar alguns truques matemáticos, mas o que eu posso te garantir? De física não tem nada aqui. O desafio ele é matemático. É pegar isto, substituir onde tem o T, porque a partir do momento que você substituir onde tem o T aqui, você acaba com o tempo na equação, tá? Isso é a equação de Torricelli. Beleza? Respira. Sobrou neurônio?
Sobrou um pouquinho de neurônio.